Estamos começando mais um Giverscast, diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo e, como eu sempre falo, com esse estúdio de podcast fantástico, que você pode vir gravar o seu próprio podcast ou, quem sabe, gente, a gente pode montar uma estrutura de podcast aí na sua empresa também, criando algo exclusivo, que te traga autoridade, que te traga conectividade com os seus prospectos e que também eleve, né, o número de vendas, que tirando aquele tão gostoso barulhinho do caixa acontecendo. Porque quando a gente cria conteúdo de autoridade, é isso que acontece. E a RP Comunicação está aqui para te auxiliar em todo esse processo. Gente, hoje nós vamos falar de uma trajetória profissional muito bacana, de uma pessoa que eu conheci há pouco, mas que já tem uma admiração grande pela minha pessoa, né? Eu me identifiquei muito com ela e ela traz aí um segmento que eu sou apaixonado, que é o ramo automotivo. Muitas pessoas que me conhecem ao longo do tempo sabem que eu já trabalhei em algumas marcas de veículos, sou entusiasta no ramo de automóveis e hoje eu tenho a felicidade de poder estar falando tanto com essa pessoa como também desse grupo, que inclusive eu fiz parte, né? Eu estou aqui com a Carla, seja muito bem-vinda, minha amiga, Carla da Hyundai, tudo Isso bem? mesmo, obrigada pelo convite, né? E eu também sou uma admiradora do ramo, né? Então, mas obrigada mesmo. Inclusive, né? Você abriu falando sobre isso. E eu também já estou super interessada em ter um podcast, né? Só que bacana. Colocar um podcast ali para Hyundai. Porque, na verdade, quando a gente fala hoje já do ramo de vendas, a gente precisa somar forças. Exatamente. Né? E não se chega mais a nenhum lugar sozinho. A gente tem que começar a romper bolhas, né? E fazer justamente uma transição para um oceano azul de possibilidades, onde que a concorrência, de repente, está ali fazendo o trivial, o arroz com feijão, mas eu tenho para mim que assim, o atendimento por si só, hoje todo mundo faz. Sim. Agora, o impressionar, o tirar aquele efeito uau, às vezes isso você conquista trazendo um cliente para um podcast, sabia? Sim, isso é verdade. E eu te dou um relato, assim, verídico disso. Agora a gente está organizando uma missa de ação de graças, dia 19 de dezembro, né? Então, vai acontecer aí um convite oficial, tudo. Mas dia 19 de dezembro, a gente está entrando em contato com os nossos clientes para que participem com a gente desse momento de agradecimento pelo ano. Foi um ano muito bom. E mesmo que não fosse, há sempre motivos, né, para se agradecer. Então, quando a gente começa a comentar isso com os clientes, de trazer essa questão da espiritualidade, ao ambiente de trabalho, trazer o público para esse momento, que às vezes é um momento que a pessoa entra na concessionária e acha que é só de investimento. E nem sempre, né? Então, a gente faz esse convite para que as pessoas venham acessar esse outro campo. E como que as pessoas têm recebido isso de forma muito valiosa, né? E a gente começa a entender isso, então, né? Como fazer isso sem ter realmente a intenção de que seja, porque a intenção, de fato, naquele dia é de agradecimento, né? Pode vir a dar outros tipos de fruto? Pode. Mas aí são consequências, né? Mas quando a gente fala disso, então, como que o público recebe isso? Nossa, louvável essa ação aí de vocês, viu? Eu desconheço qualquer outra marca aí que tenha feito algo do gênero. Sim. Né? Parabéns pela iniciativa, acho que esse tipo de conexão ela é realmente muito valiosa, porque é você trazer quem esteve junto contigo durante a sua jornada, Total, né? Para que vocês façam junto um momento de agradecimento. Fantástico, parabéns aí a todos os envolvidos dessa iniciativa. Mas vamos lá, antes de a gente falar um pouquinho de Hyundai, antes de falar de Grupo Open, todo mundo quer saber quem que é a Carla. Né? Nossa, olha. E até eu queria saber. Depois de 4 anos de terapia, ainda não consigo me descrever. Mas eu consigo ajudar com algumas coisas, né? Então, assim, a Carla, eu cheguei em Foz do Iguaçu, não sou daqui. Então, a cidade me recebeu. Então, eu venho da região Nordeste, né? Então, nasci ali em Recife, faço toda a minha trajetória de criação, mas não minha trajetória profissional. Então, eu caso aos 18 anos, e saio da cidade e vou desbravar, né? Então, eu venho de uma família militar. Então, meu pai militar, a gente andou por muitos lugares, né, do Brasil, e caso com um militar, né? Então, onde eu também continuo andando. E com isso, nessas andanças, nesses desenhos que vai desencadeando a nossa vida, eu chego aqui nas cataratas, né? E sou muito bem recebida.
Então, foi meu primeiro contato com a região sul. Então, já morei na região norte, nordeste, sudeste, mas nunca tinha conhecido a região sul e chego aqui. Então, quando eu chego aqui, eu venho já de trajetórias de vendas, né? Porque eu digo assim, fugi das vendas, mas as vendas não quiseram, né? Elas quiseram que realmente eu entendesse o que lá atrás eu não conseguia entender. Porque quando eu venho de uma cultura mais machista, mais tradicionalista, mais nordestina, não existia a hipótese de eu trabalhar com vendas na cabeça dos meus pais. Né? O que é vendas? É um negócio para homem. Né? E nem entrava dentro desse contexto. Eu acho que nem os meus irmãos, eles tinham a possibilidade de querer trabalhar com vendas. Porque se existia ainda a cultura do canudo, né? De se trabalhar com algo mais acadêmico, algo que fosse mais formal. Então, lá em casa, alguém tinha que dar para direito, ou médico, ou engenheiro. Não tinha outra opção. E eu, como sempre falava muito bem, o meu pai tinha uma idealização que eu ia dar para advogada, né? Então, eu até tentei, no meio dessa criação, a gente fica meio confuso com tudo isso. E eu falei, bom, será que realmente, né? Eu tenho a habilidade da comunicação a ponto de fazer esse convencimento? E aí, com essas tentativas de saída, então, fui trabalhar com uma cervejaria artesanal em Belém do Pará. Onde eu comecei como degustadora, depois cheguei até a parte da supervisão. Trabalhar como degustador em cervejaria deve ser bom demais. Olha, vou te falar. E gostando de cerveja? Então, daí você imagina, né? Mas foi super interessante. Veio minha primeira idealização de vender com valor, porque você tinha que fazer as pessoas consumir um produto que custava o dobro de uma outra cerveja por não ter conservantes, né? Então, como fazer isso? Então, hoje se vende todos os cursos de como criar valor, né? E ali eu tive o privilégio de ter a experiência de vivenciar isso, né? Como transformar isso. E então, a partir daquilo ali, eu fui vendo que eu tinha uma habilidade em fazer conexões com pessoas. Que legal. Muito pela minha trajetória pessoal, por morar em várias regiões, o que me deixava rica culturalmente. E outra, porque, de fato, eu vinha ali com aquela coisa do desenvolvimento ao que todo mundo se falava da fala, né? Da comunicação. E o que eu precisava trazer era maturidade, experiência, autoridade, know-how, né? Tudo que iria fortalecer as minhas costas, né? Tudo que vai trazendo ali um pouco de peso, de estrutura além, né? Então, eu fui vindo desses segmentos, onde eu saí depois disso. Eu fiquei 5 anos trabalhando com uma cervejaria. E depois, eu falei assim, bom, eu não quero mais trabalhar, porque a cervejaria como mercado automotivo ainda era um ramo muito voltado ao mercado masculino, né? Então, tudo que se falava, nós mulheres, nós crescemos unha, cabelo, isso, aquilo. Raro, vai ter alguma outra que cresce fora desse contexto, mas na maioria a gente cresce nisso. E então, quando você falava de cerveja, de carro, de tudo, eu sempre fui voltada para isso. Quando eu pego minha trajetória da infância, eu vejo que eu tive uma infância espoleta, né? Então, eu era uma criança, apesar de sexo feminino, eu brincava de peão, de bola de gude. Então, talvez ficou mais fácil de eu entrar por dentro desse universo. Eu participei de um podcast que a pergunta foi, Carla, você sentiu algum certo tipo de preconceito? E eu, de fato, a gente até sabe que existe, mas eu nunca vivenciei isso. É que existe um preconceito maquiado para muitas coisas, né? Sim. Inclusive, eu como profissional de marketing, a gente sempre vê alguma coisa meio que velada. É gordinho, baixinho, preto. Então, tem alguma coisinha você vê meio velado. Só que assim, aí cabe você querer vestir essa roupa de falar, não, estão sendo preconceituosos comigo. Ou você querer fazer diferente e querer sobressair em relação àquilo, fazer mais, fazer melhor, né? E agir com naturalidade, sendo você mesmo. Sim. Né? Eu acredito fielmente que tanto você quanto várias outras mulheres que eu admiro dentro da profissão de vendas, muitas vezes passou por esse tipo de situação. Só não teve tempo de olhar o copo meio vazio, né? Exatamente. não dá tempo. Para quem quer evoluir, para quem quer crescer, não dá tempo para ficar olhando essas mazelas aí que as pessoas talvez pensam. E aí, quando você coloca o pensam, você só está afirmando aquilo que você talvez não sabe. Sim. Né? Sim. Então, você se reafirmar todos os dias sabendo quem você é. Você falou que não sabia quem você era ainda. Mas isso é uma afirmação de quem você é. Então, dá para saber que você é uma profissional muito competente
e que não é qualquer coisinha que vai fazer você sair do teu foco no que você Não, realmente nem quer. dá, né? Nem dá. Então, quando eu cheguei aqui, daí eu me deparo. Na verdade, antes de chegar aqui, eu moro no Rio de Janeiro, onde eu decido sair da área de vendas totalmente. E eu falo, bom, eu vou fazer alguma coisa administrativa, né? Possuir algum certo tipo de conhecimento e tudo. E eu falei assim, vou fazer isso. E quando eu me pego dentro de um empresarial no Rio de Janeiro, passam-se 3 meses e eu olho para minha bancada e lá tem trufa, rapadura, perfume, roupa, tudo. Então, eu fazia tudo muito rápido para sobrar tempo para vender. Então, depois que passou um tempo, eu comecei a ver que todo o meu rendimento, ou seja, a minha maior parte salarial, ela não vinha mais daquilo que eu estava sendo contratada a fazer, mas daquilo que eu estava me propondo a fazer, né? Então, eu fiquei só 1 ano nisso. Em 1 ano, foi quando eu tive a oportunidade de vir para Foz. E logo, quando eu cheguei em Foz, eu falei assim, bom, chegou a hora de parar de fugir. Eu vou ter que vender. Né? É o que dizem e é o que eu acredito e vou. Mas ainda assim, desacreditada de que seria uma profissão. Né? Desacreditada ainda de que era um movimento do que eu queria fazer para minha vida. Não tinha nem essa dimensão. Então, eu cheguei aqui em Foz, tinha 27 anos. Então, ali estava um pouco ainda imatura. Né? Apesar das pessoas já cobrarem uma maturidade, né? Nessa idade. Então, quando eu chego aqui, eu já chego trocando de carro. E, por coincidência, na Renault, que é uma das marcas do nosso grupo, né? Então, quando eu chego aqui, eu venho trocar de carro. E, nessa troca, eu falo para o vendedor que eu gostaria de chegar na cidade e buscar algo. E ele falou assim, não, Carla, não tem como, porque só se trabalha as pessoas que têm conhecimento. E eu falei, bom, eu não tinha conhecimento de ninguém aqui. Muito menos do que era uma roda de liga leve. Falei, bom, vou ter que sair desse ramo, né? Nem entrei, já vou ter que sair. E daí comecei a colocar currículos, até que sim, que de fato eu localizei uma empresa que me deu oportunidade, que foi uma empresa que eu fiquei basicamente 8 anos, que eu estou em Foz, eu trabalhei nessa empresa, nessa instituição, que fortaleceu bastante meu senso de onde eu queria, né? Que me conduziu a nível de propósito, então me ajudou muito. Legal. E aí a gente vai falando de maturidades, né? Então a gente vai chegando nesse nível, onde a gente vai entendendo onde é que eu preciso estar, com todas as mudanças que eu venho fazendo, onde é que eu me encaixo melhor, né? E aí, contudo, vem essa fusão aí. Então, né, eu digo assim, que aconteceu 2 coisas na minha vida. Uma, a parte de eu interromper um ciclo, né? Fechar um ciclo, abrir outro ciclo, sair de uma marca, ir para outra. Bastante pessoas na cidade me conheciam. Ainda tem gente que se olhar e fala assim, ai, Carla da... Digo, gente, vamos atualizar. Né? Não é mais... Muda meu nome no contato ali, Muda meu nome no contato. Então, assim, porque acontece isso. A gente coloca um rosto, né? A gente defende. É uma coisa que a gente sempre fala aqui com os empresários. Você deixa de... O teu CPF... Ele muda o seu sobrenome. Não é só mais o Cristiano. É o Cristiano da RP Comunicação. Né? É o Marcos Úrio do Grupo Open. Né? Então, assim, o empresário, o profissional de alta performance também. Né? E eu até queria atualizar, tá? Agora é a Carla da Hyundai. Então, pessoal, que tem contato da Carla... né? Assistindo, é Carla da Hyundai. Exatamente. Né? Mas com muita gratidão no coração pelo meu passado, por tudo que eu vivi. Mas o Grupo Open vem para fortalecer esse meu novo movimento profissional, com mais estrutura, com mais competência, a nível de gestão. Então, ele vem trazendo tudo isso para a minha vida profissional, mas corpo, né? Saio de uma empresa que eu trabalhava limitada a um ambiente só de Foz do Iguaçu, passo aí para um nível de grupo, onde você tem outras concessionárias. Então, quando a gente fala de Hyundai, quando eu falava de uma outra marca, antes eu falava só de Foz do Iguaçu, agora eu falo de Foz, de Cascavel, de Campo Mourão, né, de Francisco Beltrão, então, o Muarama. Então, eu acabo vindo para um segmento onde eu começo eu sempre digo que eu gosto de liberdade. É uma das coisas que me faz ser quem eu sou, é me deixar livre. E o grupo
fez esse entendimento também com muita categoria, né? E me deixou muito à vontade. Claro, dentro de suas regras, dentro de seus princípios, mas entendendo quem é a Carla, o que a Carla vem para somar nesse movimento e me deixando com esse território, né? Então, como a gente estava falando antes de abrir, eu pego uma loja ali entregando 15 a 17 carros de média, né? E a gente tendo que dobrar esse número, né? Então, vai todo... Há frases para tudo pronta, né? Então, eu escutei muito ao longo desse ano assim, mas dobrar é fácil, porque se fazia pouco, manter é difícil. Então, assim, a gente às vezes esquece que tudo é uma batalha, uma luta, é uma dedicação, é tempo. Dobrar ou manter, ou crescer 5%, ou crescer 1%, né? Seja o que for, vai exigir de você foco e disciplina. Exatamente, e sair totalmente da zona de conforto, né, Carla? Sim. Acho que realmente trabalhar com vendas é isso. Você sentado atrás do balcão não vai te trazer resultado. Você tem que ir atrás, filho. Tem né? que ir. E você sabe que na venda aconteceu uma das coisas que para mim mais fantástica do descobrimento. Foi na venda que eu descobri que eu precisava me autoconhecer, buscar terapia, estudar, buscar níveis de desenvolvimento, cursos, né? Foi na venda. Foi na venda que eu também descobri que eu precisava estudar mais, ler. Ou quando cheguei aqui, já fiz as leituras, né? Do que tinha livro, não. Então, assim, foi na venda. Então, às vezes, o que se tinha lá atrás como estereótipo de vender... Quem é vendedor? É aquele que não deu certo no mercado. Exato. E hoje não mais. Ou seja, eu me encontrei dentro de tudo que se classifica de um bom profissional, ou seja, nível de estudo, nível de competência, nível de entrega, a partir da venda. Ou seja, tudo que aquilo, até hoje, é um paradigma, né? Os meus pais, eles vêm estudar aqui, eles vêm para cá, passar férias, e quando eles vêm, às vezes eles me vêm lendo tudo, e eles falam assim, meu Deus, não teve jeito, né? Então, assim, também para eles entender esse movimento, ainda mais hoje, né? Que se vende tudo, né? Cursos e scripts e tudo, e realmente eu acredito muito nisso, e acontece isso na minha vida, né? Você falou algo de autoconhecimento, de conhecer, estudar mais, né? Muitas pessoas realmente falam, se nada der certo, eu vou virar vendedor, né? Mas vendas é saber de pessoas. Quando você entende de pessoas, você consegue... Então, e agora mudou nessa frase, porque agora para algo dar certo, eu preciso virar vendedor. Por isso que as pessoas estão consumindo todos os tipos de curso, né? O que eu ainda acredito é que a gente fica aquém de entender. Ou seja, eu tenho um nível de necessidade e eu tenho um nível de habilidade. Por mais que eu possa treinar minhas habilidades e melhorar. Mas eu tenho algo que realmente vem um brilho, né? Vem algo com você. Quando eu falo de venda, eu acredito mesmo que meus olhos vão brilhar. Porque não tem como. É aquilo que eu sou extremamente apaixonada e eu já passei sobre a ciência. Porque a ciência diz que uma paixão só dura de 2 a 3 anos. Então, a minha já está 9 anos. Então, assim, é quando você ultrapassa qualquer tipo de estudo e você começa a fazer da tua vida aquilo que é o que tem que ser feito, e não mais aquilo que você comprou ou desenhou. E não estou colocando demérito em estudos, porque eu sou, igual eu te falei, uma estudante, acho que vale. Tive pessoas que me influenciaram a estudar e vieram do segmento automotivo, vieram dessa minha parte de vendas, que eu sou muito grata. E hoje eu tenho uma missão que é fazer com que isso seja constante na vida de outras pessoas, né? A nível de gestão, hoje eu tenho... Porque quando é algo que é bom para nós, isso às vezes reflete em outras pessoas e as pessoas acabam chegando e perguntando, como é que eu faço para conseguir ser igual a você? Né? Como é que eu faço para ter esse entusiasmo, para entender de pessoas, para quando o cliente fala, olha, tá caro, eu consiga ter um jogo né? de cintura, né? Para ele entender o valor das coisas, não os preços. Sim. Né? E realmente isso é transbordar, Carla. Quando a gente consegue fazer isso na vida de outras pessoas, é transbordar o conhecimento, é o que a gente transpira, tem de paixão, gosta, ama. Porque eu sou do contra, eu sempre fui, né? E eu achei até interessante quando eu te perguntei do livro e você estava dizendo que é justamente isso, né? Nadar em um terreno contrário, né? E eu, se tiver 10 pessoas fazendo a mesma coisa, você não vai me ver naquela fila. Você vai me ver criando para fazer algo diferente. Porque eu acho chato ser igual. Literal. Então, assim,
quando eu penso em algo, eu vou pensar em algo para criar. Eu falo para o meu marketing, o rapaz que faz meus vídeos, eu digo assim, olha, eu me recuso a ser um chat GPT. Sabe? Então, eu posso até me inspirar, me influenciar, né? Recorrer a algo como base, mas ser igual, seguir aquilo, eu me recuso, porque daí qualquer pessoa tem aquela ferramenta para fazer comum, né? Então, quando a gente fala de nível... Hoje, o que as pessoas falam? Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. O que você faz quando você olha no teu redor e tu não tem as pessoas? Você troca de ambiente. Exatamente. E aí eu pergunto, mas por que não fazer um ambiente? Criar um ambiente favorável. Criar. Então, hoje eu posso pegar assim, a média dos meus 5 vendedores e olhar, não, estão no meu nível e eu vou mudar o ambiente. Mas eu também posso ser o agente transformador, que eles sejam as 5 pessoas que possam estar dentro daquilo que é me nortear ou nortear qualquer pessoa. Sair dessa prepotência, trazer a humildade, né? Acreditando que todo mundo pode ser. Exatamente. Né? Isso é fantástico. Quando a gente muda, tudo muda em nossa volta, né? Sim. A gente escolher as pessoas com quem a gente quer estar, mas se elas não estão ainda naquele nível que você gostaria, dá para capacitar. Isso. Existe um negocinho chamado cérebro, que ele pode ser alimentado de coisas boas, né? E é isso mesmo. Então, quando eu saí da área de... Porque eu fiquei como vendedora, né? 3 anos. Depois eu saio disso e peço uma oportunidade na gestão, onde eu começo a achar que já estava pequeno para mim vender. E gerir é isso, né? É fazer esse cuidado do equilíbrio, mas também vender. Sim. Né? Porque você precisa ensinar. Se você precisa ensinar, você precisa saber fazer. Exatamente. Então, quando eu começo a ir para esse patamar da gestão, eu começo a me encontrar. Então, quando você pergunta assim, quem é a Carla? Hoje, eu te digo que eu sou alguém que não vou chegar sozinha aonde eu quero chegar, né? Então, assim, o meu maior sonho é abrir uma empresa. E eu vou abrir essa empresa, né? Só que a gente não chega só. A gente precisa trazer isso. Então, e a gente vem fazendo isso a partir das empresas, das oportunidades que a gente vai tendo e não querendo decepcionar quando a gente está na função, né? Então, hoje, eu digo que eu sou a dona da loja. Às vezes o Marcos vem aqui, né? O dono vem olhar a loja e digo assim, aí, Marcos, tá tudo certo? Porque, assim, para mim tá tudo ok. Então, porque para mim, eu sou a dona, né? Eu vou comprar eu faço café todo sábado, mas para você entender, eu coloco a mão e faço. Porque é como se eu estivesse na minha casa recebendo as pessoas. Então, para mim, é um cuidado que eu trago desde algo pequeno, como singelo, como isso, até algo maior, grandioso, né? Como agora eu estou projetando um desfile de moda lá na loja, né? Legal, então, assim, cara. Eles me deixam fazer isso, né? Então, a gente vai se encontrando nesse lugar. Mas, assim, o Grupo Open, hoje, ele é munido de quantas marcas, de quantas concessionárias? Também? Então, hoje o Grupo Open, nós temos 3 marcas já consagradas, né? Então, Hyundai, Renault e Mitsubishi. Agora, a gente comprou uma nova, que é a Geely. Então, vem aí com a parte do elétrico, né? Fala-se tanto hoje desse crescimento. E sim, eu acredito que não é algo mais para se olhar, para se voltar para trás. É algo para a gente ir adiante. Realmente as marcas vão ter que se atentar em relação a isso. Sim, a gente agora vem fazendo uma obra grandiosa, né? Quem já passou por Cascavel sabe como é grande o nosso terreno. Então, nós vamos concentrar todas as nossas marcas em um lugar só. Então, é Renault, Hyundai, a Geely agora, a Mitsubishi e a nossa parte seminovos. Nós somos gigante, fora Cascavel, que é a nossa matriz. Então, nós temos 2 lojas aqui em Foz, que é a Renault e a Hyundai. A Hyundai inaugura agora em Campo Mourão. Então, a gente também está finalizando nossa obra. Temos o Moarama. E a nossa Renault, a mais nova, em Francisco Beltrão. Então, nós temos também em Toledo. Então, tem bastante... É um grupo muito denso. Né? E o bacana é que vocês têm visto o Foz também como realmente um berço dos negócios, né? A economia local, ela tem realmente crescido bastante. E você falou aqui no início, o desafio, né, de pegar uma concessionária que emplacava ali média de 15 carros, e hoje você, à frente, consegue emplacar média de quantos? 41 carros. 41 carros. Então, mais que dobrou, né, a capacidade de venda. E também, assim, a gente vê que esses valores, esses investimentos,
ficam para a cidade, são movimentando a economia da cidade, Sim. gerando emprego, renda e tudo mais. Né? Você pega a ponto da campanha que está tendo, que nós tivemos a honra de estar e por isso se conhecer, da CIF, né? Então, você tem uma campanha que, se não tivesse essa marca aqui, porque ela acontece com o investimento também do empresário, né? Que quer ter a marca ali, que contribui, que compra a ideia de uma associação como é a CIF, então decide movimentar tudo isso. Então, isso já é um olhar a nível de Foz do Iguaçu, né? Nós tivemos esse ano, por exemplo, uma parceria que nós fechamos anual no Weekly, né? Então, se a gente for pensar, a gente está trazendo muito para isso, né? E ainda é pouco perto de tudo aquilo que a gente projeta mesmo, né? Eu digo que esse um ano eu mais arrumei a casa, né? Então, a gente precisava formar a equipe não estava completa, né? Precisávamos colocar alguns princípios do grupo mais a nível estrutural mesmo, de evento, do cliente, estar mais perto do cliente, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente priorizou muito esse ano. Ano que vem, a gente tem intenção em fazer alguns outros projetos, como corrida, né? Como estar mais presente em alguns outros movimentos. Os spoilers aí, já. Então a gente já pensa, né? Mas ainda assim foi um ano muito valioso mesmo para a gente, de crescimento. A gente projeta crescer ano que vem uma média de 8%, dentro daquilo que a gente já cresceu, né? Então, mas tem coisa para a gente fazer, bastante coisa. E assim, Carla, você tem acompanhado esse mercado automotivo já, então, praticamente quase 10 anos, né? Você considera que o consumidor está passando por um momento de transição também, com as novas opções aparecendo? Quando é que o consumidor não está passando por transição, né? A gente tem essas influências, né? Nós tivemos influência de pandemia, né? Então, se a gente for pegar época de pandemia, nós tivemos carro seminovo que a FIPE, quem comprou carro antes, vendeu o carro na pandemia maior do que o valor quando se fazia isso. Ou seja, porque a gente vai sofrendo as influências daquilo que a gente, às vezes, não consegue calcular, né? Tem algo que a gente sempre calcula, que é a procura, a entrega, uma tabela FIPE, uma queda. Então, a gente vai fazendo um estudo de mercado. Bom, vem caindo, como que é o desenho. Mas existem coisas que podem acontecer no meio disso tudo. Então, quando a gente vem falando, por exemplo, hoje de algumas outras marcas, tem marcas aí que elas estão crescendo a nível de estar, às vezes, já em um patamar que está maior até do que já era consagrado. Sim. Então, vem trazendo um olhar do público. Um público que hoje visa experiência. Hoje eu estava olhando, né? Tem carro aí que tem karaokê pro cliente. Nossa. Então, por quê? Porque vem trazendo essa experiência, essa coisa do eu uso, né? E a gente tem uma tendência a pagar mais por algo que a gente se sente usando do que algo que a gente não se sente utilizando, né? Então, as marcas vêm olhando para tudo isso. Existe estudo hoje para tudo, né? Neurociência hoje estuda tudo, né? Cheiro. Comportamento de busca, compra, Nossa. tudo mais, né? E aí, quando você entra nessas questões neurais, o neuromarketing está ali junto, quando traz esse marketing olfativo, né? Como você falou, de cheiro, de sensação, de visual. De toque, né? Toque, tudo está envolvido, né? Você sabe que nós fizemos um vídeo agora, até inspiração do quadro que acontece no Luciano Huck, né? E daí nós fizemos o voo de Kona, que o Kona é o nosso novo carro, ele é híbrido, tudo. Então, para que as pessoas possam conhecer, a gente pega as pessoas em determinado lugar da cidade, convida elas e leva elas até o local onde elas haviam pedido um aplicativo ou estavam esperando algum transporte público, né? E ali a gente vai conversando com essas pessoas. E nós fizemos isso essa semana, né? Fizemos o primeiro quadro desse. E nós pegamos uma senhora que tinha um sonho de comprar um carro. E ela foi adiando, então, pela questão de construir e criar a sua família, os desafios de tudo isso. Mas a gente vai vendo que o carro ainda é um elemento de desejo e para alguns de necessidade, porque para aquela senhora, por exemplo, era necessidade, né? Ela precisava carregar bolsas, tudo. Então, assim, você vai vendo que o carro
e essa parte dos estudos ainda está muito nesse local, né? Então, vai se fazendo todos os estudos para isso. Como é que eu acesso o cliente, né? Como é que eu faço ele se conectar ao desejo, ao sonho, entender a necessidade. Imagina que tudo que eu faço de terapia, às vezes eu preciso fazer com o cliente em 1 hora, né? Fazer ele ter consciência de alguns pontos que estão ali no inconsciente dele, mas ele precisa acessar e eu preciso fazer isso muito rápido, né? Isso acontece também assertivo, né? E assertivo, pois né? E isso acontece hoje com o mercado imobiliário também. Né? Então, hoje, quando a gente fala do mercado imobiliário, você comprar, às vezes, um imóvel, você, às vezes, precisa fazer isso... Precisa fazer a pessoa andar dentro desse funil muito rápido, né? No marketing é isso, né? Passar por esse momento de transição, né? Não é só mais um lead. Né? Um interesse até gerar um resultado, né? Como é que eu faço tudo isso? E ter esse plot também na hora certa, né? Tem gente que já vai pro fechamento antes mesmo de... Como que é o seu nome? Tem que cuidar muito disso daí para não entender. Mas esse é o detalhe, né? Porque, imagina, eu preciso fazer tudo isso, uma complexidade que é, e eu preciso treinar um vendedor. O atendimento, né? Que não é só o vendedor. Eu preciso treinar uma recepção. Eu fui contratar a minha recepcionista e quando eu entrei, e quando ela entrou, ela falou assim, o que você quer que eu seja? Eu falei, eu quero que você seja o acesso à minha alma. Então, fazer as pessoas entenderem também que o trabalho delas vai ser consistente em algo complexo e não algo comum. Eu quero que você pegue só o telefone do cliente. Não, eu quero que você seja o acesso à minha alma. É por onde o cliente acessa aquilo que eu vou oferecer, aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos de força. Então, fazer as pessoas entenderem que elas são parte dessa engrenagem também é algo difícil. Nossa, né? É uma cultura, né? É uma cultura. É uma cultura que você tem que fazer um movimento para que as pessoas aprendam. E, infelizmente, é cíclico também, as pessoas acabam mudando. Né? E você daí tem que trazer essa cultura organizacional para que quem chegue já saiba o que ela precisa fazer. Mas é mais fácil... quando você já criou um corpo de tudo isso, porque às vezes sai um e quando ele entra já tá todo mundo andando naquele universo, e daí ele já entra meio, no ritmo, né? Mas esse 1 ano, eu confesso que assim, eu durante meus 3 primeiros meses, nesse 1 ano, eu ia para dentro do carro para chorar, porque é difícil pra gente também, né? Então assim, você também encerrar um ciclo, abre um outro, um princípio de marca é um princípio de marca é outro. O público, o nicho que vem de uma marca é o nicho que você pega é outro. Gente, é difícil também. Eu imagino. Né? E se falando de cliente, quem procura o Hyundai hoje, o que ele está buscando? Segurança. É uma das prioridades. Olha, eu consigo te dizer assim que é o pilar da marca. E é o pilar do cliente. E daí o casamento fica perfeito, porque você tem um pilar e você acessa aquele cliente que busca. Mas que segurança é essa, Carla? Segurança de um pós-vendas, de ser ouvido. Segurança de uma revenda. Segurança de um atendimento. Segurança da transparência da negociação. Então, entende que eu falo uma palavra que define. Várias coisas. Mas são vários os vieses que eu preciso percorrer para acessar aquele cliente. Mas é um cliente seguro. É um cliente que não quer comprar e daqui a 2 anos, como é que está o mercado? Não sei. Não é o cliente que busca Hyundai. O cliente que busca Hyundai é um cliente que sabe que daqui a 2 anos a Hyundai vai estar lá. Que a Hyundai continua fazendo investimentos para continuar sendo uma marca de desejo. Então, esse é o público que sai com o Hyundai. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente também se perde nas vendas, né? Porque, às vezes, a gente quer ter qualquer tipo de consumidor. E existe o consumidor da tua marca. Existe aquele cliente que ele quer ter. E é o cliente que você tem que estar preocupado em ter, né? Porque cada pessoa vai se identificar com algo, né? Então, ele é um cliente que busca segurança. E aí, eu te falo assim, qual é o fantástico da vida? É que a Hyundai promove segurança. O cliente quer segurança. E o Grupo Open tem como pilar segurança. Então, eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo comigo. Entende? Daí eu fico megazord, eu fico muito forte. Então, assim, isso é uma coisa que eu, Carla, trouxe muito para mim. Ter suporte atrás de mim, de marca, de grupo e de profissional, faz muita diferença para aquilo que a gente entrega. Que fantástico. Realmente.
Quando você vai comprar um carro zero, realmente é o que você busca. Eu quero uma negociação transparente, eu quero um veículo que me traga segurança para mim e para minha família e que não vai quebrar aí na primeira viagem que eu vou fazer, né? E se quebrar, porque a gente tá falando de produto, né? E se quebrar, que vão me escutar, que vão me atender, que vão entender, que vão tentar trazer uma solução. Eu acho que isso é a diferença. Porque ninguém pode vender algo dizendo assim, olha, eu te dou 100% de garantia que não vai quebrar, né? Porque pode acontecer. Pode, sem dúvida. Né? É igual casar e dizer assim, olha, eu vou te garantir que não vai acontecer nada. Possível que aconteça, né? Mas onde é que você vai quando acontece, né? Quem você busca? Qual é a pessoa que você pode recorrer? Isso é o que faz a diferença para o nosso consumidor. Então, assim, até aproveitando para verbalizar, né? Quem tá nos escutando, tudo, que, de fato, existe uma força muito grande dentro disso, né? Você que está pensando em comprar um Hyundai como uma marca, é importante entender isso, né? Que existe um movimento por trás muito maior do que simplesmente só a sua vontade de comprar. É uma filosofia da marca, né? Sim. Vocês realmente transparecem isso no primeiro momento. A segurança, a transparência em tudo é realmente muito nítido. E assim, hoje, a gama de veículos de vocês, ela está dividida em quantos modelos? Então, hoje a gente teve uma fusão da HMB com a Hyundai. Então, onde a gente pôde começar a trazer veículos importados. Que é o caso de uma Palisade, que nós vendemos agora, 8 lugares. Quando a gente fala de um carro desse, 480 mil, mas um carro, assim, fantástico. Depois a gente vem com Kona híbrido em 2 versões, trazendo uma relação de valor muito grande também para o consumidor. Então, vem fazendo ali, eu fui para Cascavel 18 quilômetros com 1 litro. E olha que eu, chutei. Vim mesmo daqueles testando. Mas assim, aí depois você vem com o Ioniq 5, que daí é um 100% elétrico, onde a gente ainda não tem tanta força nesse segmento, né? Mas vem já trazendo. Fora tudo isso, aí você vem com Creta, que já é um carro ali... A gente fala de SUV, a pessoa vai falar em Creta, né? Porque é o carro mais vendido. Então, hoje, assim, é um segmento que... É difícil a gente dizer assim, pode não comprar, mas não ter visto é difícil, né? E o HB20, que foi um carro tropicalizado completamente para o Brasil. Nós recebemos a visita de uns coreanos, né? Que vieram para o processo de auditoria na loja. E eles olham o HB20 que lá não tem, né? E eles falam, nossa, e porque aqui funcionou muito bem. É um carro que pegou bem. Uma revenda boa, né? Eu falo assim, HB20, as pessoas querem até seminovo. E eu vou falar uma coisa para você. A gente falou há pouco da campanha da CIF. Eu escutei várias pessoas falando, cara, que legal, agora é um HB20, né? Que está sendo sorteado. E tem gente que quer participar da campanha porque é um HB20, né? Sim. Tem gente, não, isso daí eu não faço nem questão. É de graça, gente, é para ganhar um carro, não é para comprar o carro. Mas mesmo assim, as pessoas ficam nessa de escolher a marca, né? É verdade. Então, assim, você vê que realmente tem uma aceitação muito boa, né? O HB20, ele realmente ele é o queridinho do Brasil. Sim. Né? Quando se trata aí de veículo, não sei, o veículo de entrada da marca, né? Sim, então, total. Então, assim, realmente vocês foram muito assertivos, né? E a cada ano tem uma novidadezinha, né? Tem uma novidade. A gente acredita que vem a New Tucson por aí, né? Tem Spoiler de Santa Fé, mas a gente não consegue ainda dar uma data nem nada, porque isso ainda fica muito em especulação da própria fábrica, né? Mas eles vêm fazendo esses movimentos de atualização, né? Mas quando você fala de Hyundai, eu nunca ia imaginar você conseguir praticamente uma marca que consegue manter as suas vendas em varejo, antes com 2 carros, Creta e HB20. Então, às vezes, você tem marca que tem um mix de mais de 10 carros para conseguir colocar todo mundo no lugar. Daí vem uma Hyundai com 2 carros. Então, quase chega a ser engraçado como é que se mantém, né? Com um mix enxuto como é. Mas hoje não, hoje a gente já passa a ter essa carteira, mas ainda uma carteira um pouco mais, né? Quando a gente vai falar de Palisade, um público menor, né? Então, um carro maior, 8 lugares, imagina. Então, assim, mas
não deixa de ser Sim. produto que começa a vir para o Brasil, gera receita, né? E gera essa questão do consumidor. E hoje nós estamos passando por um momento, quando você fala de financiamento, Carla, com taxas, infelizmente, altas, né? A Selic batendo lá seus 15%. O banco, a marca tem um banco próprio, tem taxas que são atraentes, tem condições diferenciadas, tanto para pessoa física como também para a PJ? Tem. A marca tem o banco próprio. Uma das coisas que é uma força da marca é essa questão dos financiamentos, porque você tem taxa 0,99. Quando a gente fala de uma Selic alta do jeito que está, quem tem dinheiro, colocar, às vezes não é viável, se Sim. tem a possibilidade de pegar essas taxas. Claro que elas dependem de um percentual de entrada, né? Mas se eu te falar hoje que a maioria dos nossos clientes consegue pegar, já é. Então, assim, você entende que às vezes é um público diferenciado mesmo. Às vezes é um público que já tem um carro como entrada, essa entrada já é relativamente alta, faz com que a pessoa consiga pegar um financiamento, mas nós temos planos de começar a pagar daqui a 4 meses. Nós temos plano que a gente congela um residual para o final. Então, a pessoa fica pagando uma parcelinha bem baixa. Quem morou, por exemplo, em Estados Unidos, sabe que lá tem muito esse programa, Sim. que você entra, compra o carro, coloca uma parcela para o final e fica pagando, né? Parcelas pequenas. Isso acontece também com a Hyundai. Então, hoje, é o plano Compra Certa, a gente tem muito isso. Né? Então, as pessoas consomem muito esse produto, que ele é um produto do próprio banco. Mas, fora disso, a gente tem... Por a gente ter essa força de marca, a gente tem uma possibilidade de pegar usado, assim, em valores que eu digo, assim, competitivos ao mercado, né? Então, assim, você tem hoje uma revenda muito boa, uma absorção do usado muito grande, e pega carro, pega moto, pega isso, pega aquilo, e pega consórcio, e deixa de pegar, e vende consórcio. Então, assim... A ideia é que quando se pensa em fazer um negócio, tem que se pensar em ir na Hyundai primeiro, né? Para pelo menos criar uma referência. Então, a gente treina os vendedores para isso, para que consigam entregar ao consumidor que está entrando algo diferente de como ele vai sair, né? Então, existe uma preocupação de tudo isso. Antes a gente tinha que fazer muito jogo de cintura para apresentar uma taxa boa para o cliente, né? Tinha alguns bancos que davam algumas possibilidades e tudo mais. Quando a marca tem um banco próprio, tudo muda. Sim, até as análises de crédito, né? A análise de crédito muda. A prioridade que a marca dá para aprovação ali na hora, né, de a pessoa sair já com o carro zero, se quiser, no mesmo dia, já é uma realidade, já é possível, né? E test drive. Eu quero fazer um test drive hoje. Como é que funciona o atendimento de vocês? Dá para fazer um test drive agendado? Eu não consigo ir na concessionária. Consegue trazer o carro aqui para mim? Isso daí eu digo que hoje é obrigação, né? Porque com a vida mais agitada, a gente precisa estar mais dentro do que o consumidor busca. Então, agendamento, ir até o cliente, ficar com o carro, deixar de ficar. E tudo isso é super tranquilo pra gente, né? Pra gente é algo comum, né? Pega o carro, fica aí o final de semana, prova, testa. Isso. Antes de eu vir, eu fui lá, deixei um carro com o cliente, ele comprou até 2 carros. E o filho vai ser pai, daí tinha que levar a esposa para levar no médico. E aí foi... O que eu, assim, test drive... Tudo que você tá conversando é algo que é real. O que eu preciso que o consumidor entenda é que tudo que for comum, nós não vamos vender como comum, né? Por quê? Porque existe uma necessidade específica do indivíduo. E ela não é comum. Um test drive, ficar com o carro, levar, deixar, dar isso, dar aquilo, tudo isso é muito comum. Perto daquilo que a gente quer fazer, que é personalizar, né? Então, assim, às vezes eu falo para os vendedores, vocês precisam conversar com o cliente, porque é a oportunidade que vocês têm de personalizar. Né? Porque ser comum, ok, dou em PVA, dou em emplacamento, tudo certo, mas o que eu dou que ninguém vai dar? Né? Então, é isso. E todo mundo tem isso, né? Realmente. Só que, às vezes, as pessoas não acessam isso, né? É muito particular, né? Muito particular. Não é que um isofilme vai ser bom para você, que vai ser bom para todo mundo. Né? Então, você tem que entender realmente. Sim, eu posso até dar para todo mundo, mas vai ser tão comum para todo mundo que será que tem sentido? Vai fazer sentido, né? Realmente? Se de repente... Nós tivemos um caso que nós vendemos, o cliente, na hora do casamento,
dele. O fotógrafo, a máquina tirou as fotos e depois, na época, né? Então, os filmes queimaram. Ele não tem uma foto do casamento dele. E daí, quando ele me contou isso, e a gente tava lá naquele impasse de PVA, emplacamento, isso filme. Falei, para tudo. Eu vou te dar aquilo que o teu dinheiro não pode. Eu vou contratar um fotógrafo, você se arruma, a tua esposa se arruma e nós vamos dar um ensaio fotográfico de casal para vocês. Porque imagina, IPVA ele vai lá, ele paga, emplacamento ele vai lá, ele faz. Qualquer carro que ele comprar, ele vai ter que pagar isso daí. E a concessionária vende foto? Não, não vende foto. Não. Né? É realmente muito personalizado. É entender o que vai fazer sentido para aquele cliente. Exatamente. E daí, no dia, eles vieram todo arrumados. Que legal. E eles receberam lá o ensaio. Então, assim, imagina só como é que a gente cria. É isso, né? Então, assim, E a gente aqui da Hyundai quer ser isso, né? Nós queremos, de fato, criar uma experiência ou um atendimento que entre em contato com algo extraordinário da mente do cliente, né? O acesso dessa parte do cérebro, que legal. né? Carla, qual foi, dentro da sua trajetória profissional, qual que foi o momento mais inusitado? O que foi mais assim, sério que tá acontecendo isso? E aconteceu, de repente virou negócio, virou venda? Vou te falar. Eu tive 2 casos assim que eu consigo... Pá. Um caso estava na frente do shopping, um cliente estava com um carro e estava uma placa de vendas, eu baixei e falei assim, eu quero comprar teu carro. Ele falou, certo, onde eu te encontro? Falei, isso era um dia de semana, eu falei, vai no outro dia, nesse local e procura por essa pessoa. Ele achou que era eu querendo comprar. Mas eu comecei a fazer negócio com ele e comprei o carro dele. Mas eu acho assim que dentro do meu segmento, o que mais foi... na época, eu vendia carro e eu saí daqui para Serranópolis para fazer uma visita. E quando eu cheguei lá, as pessoas aqui têm hábito de jogar baralho, né? E aí eu cheguei lá, eles estavam jogando truco. E eu falei assim, truco eu não jogo, porque de fato eu não sei jogar, mas canastra eu mando na canastra. E daí tinham 6 homens, estavam assim, sabe? E eu falei, mas se eu ganhar, era R$5 para cada. Era R$30. Falei, se eu ganhar, eu levo o dinheiro e vocês me dão a oportunidade de eu apresentar o carro. Se vocês ganharem, eu pago o 5 e tá tudo certo. No mínimo, eu conto uma história pra vocês. Tá bom. E daí eu ganhei. Cara, eu peguei os R$30, voltei pra casa com R$30. Eu apresentei o carro e eu vendi um Cronos. Na época, né? Era um carro de outra marca, tudo eu vendi. Então, assim... Isso é venda, né? Vai entrar... Cavar a oportunidade. Vai entrar para aquilo. Então, assim... Eu nunca olhei as coisas do copo meio vazio. Sim. Não dá tempo mesmo. Então, eu sempre vou estar aqui pensando em como fazer melhor ou como ser melhor. Então, é isso. E, Carla, você conhece muitas marcas. Você tá nesse meio já há bastante tempo. E, assim, por que escolher um Hyundai? Há tantas outras possibilidades que o mercado disponibiliza. Então, eu vou entrar também em 2 coisas nisso daí, né? Quando eu escolhi a Hyundai, eu escolhi força de dono. Eu precisava colocar meu CPF, onde hoje é um CNPJ. Qual é o dono mais parecido com o que eu acredito se eu fosse a dona? Então, eu sempre verbalizo isso. O Marcos, para mim, ele é, né? Porque ele é sinônimo de humildade. Então, para mim, colocar o meu CNPJ em alguém que é humilde faz com que eu queira fornecer capital para aquela pessoa, sabe? Como se fosse meu. Então, esse é um ponto de grupo. Ou seja, hoje, quando você pensar em comprar no grupo Open, saiba que você tem um donos, que os pilares vêm como humildade. E humildade é algo que não cabe em qualquer lugar. E quando eu escolhi Hyundai, eu escolhi por força de marca, né? Então, eu queria um carro que quando as pessoas pensassem em comprar um carro, elas desejassem um carro. E não eu tivesse que gastar tudo que eu acredito. E hoje eu te falo que quando eu defendo a Hyundai, metade do que eu defendo já está vendida. Porque a marca faz isso muito bem. Entregando o quê? Entregando um pós-venda muito assertivo.
Eu te digo que eu tô 1 ano. Vou fazer 1 ano na marca. Eu resolvi 2 problemas. Eu tive 2 problemas com o cliente ao longo de 1 ano. Nossa. 365 dias eu tive 2 problemas. Apenas 2 problemas. E que foram resolvidos. E que foram resolvidos. Mas entenda, eu gestor, olha quanto do meu tempo Nossa. não foi utilizado para resolução de problemas, e sim para criação, para inovação, para desenvolvimento de equipe. No estratégico do negócio, né? Total! E daí eu pensei. Então, assim, quando pensar em comprar um Hyundai, é por isso. É por marca, por força. E assim, olhando empresarialmente falando, o consumidor ele fica muito tranquilo onde ele compra de uma marca que não fica apagando incêndio, né? Total. Porque, assim, esse pessoal não vai ter tempo para me atender. E você sabe que é mais que isso? Uhum. Eu me nomeio como alguém especialista em conexões humanas. E eu sou. E quando eu penso tudo isso, eu não preciso restabelecer conexões. O que acontece com uma marca quando você está sempre apagando fogo. Porque você faz todo um processo de confiança com o cliente. Estabelece uma conexão. Quando acontece um fogo, você desestabiliza essa relação. Você precisa restabelecer essa relação. E daí, até esse cliente voltar a comprar, estabiliza, desestabiliza. Estabiliza, desestabiliza. Estabiliza, desestabiliza. Quando ele chega aqui, essa relação ela já não está mais linear. Quando eu tenho um consumidor que hoje vai na loja para uma revisão, para me apresentar o neto que nasceu. Não é o carro que está dando problema. É o neto que, quando eu estava negociando com ele, estava na barriga da filha. Daí ele vem trazer para eu conhecer. Mas eu não estou vendo o carro que está com problema. Então, essa relação, ela tem constância. Ela fica linear. Legal. O que, para mim, como sendo especialista de conexões, é altamente importante. Porque ele faz com que eu consiga sempre manter a coisa numa fluidez. Nossa, que top. E realmente isso marca... Você cria marco na vida e nas famílias das pessoas. Né? Então... Vamos trazer esse exemplo dessa pessoa que trouxe o neto. Vai trazer a filha, vai trazer um neto, vai trazer um sobrinho, né? E a família está dentro da marca, fazendo negócio, tomando um café, não fazendo negócio, indo só fazer uma visita. Sim. E isso daí, realmente, quando você estabelece conexões, você não precisa mais se preocupar com venda. Elas acontecem. Né? É isso. Elas acontecem. Quem fica correndo atrás demais de venda, ele já esqueceu a parte de desconectar. É que as pessoas ainda têm uma falsa... um falso conceito da venda, porque elas acreditam que vender é o resultado. E o resultado é resultado. É importante tão quanto para a venda, mas a venda ela está acontecendo antes do resultado. O resultado ele consagra a venda, mas a venda já está acontecendo. Do momento que eu falo com a cliente bom dia, até o momento que ela fala que vai pensar, volta, não foi, vem... Está acontecendo, né? Agora, o que vai acontecer na hora do resultado é uma consagração, né? Então, eu acabo completando a fase, né? Ali é o ápice. Mas ela já está acontecendo. E as pessoas acham que vender é só ir lá e vendi o pedido, tirar né? o pedido, né? Pronto, quero um HB20? Sim. Que cor? Então, sim. Não é assim. Né? Hoje é engraçado. Antes, eu estava olhando, a pessoa... Hoje eu vim no shopping, daí estava comprando ali uma sandália de uma vendedora que está de aniversário hoje. E ali eu cheguei, comprei, a vendedora olhou para mim e falou assim... E para você? Falei, para mim nada. Então tá bom. Eu queria ter tempo de treinar, juro, eu queria ter tempo de treinar vendedores varejistas. E realmente precisa, né? Queria. Nossa, o mercado está muito escasso de vendedores que realmente cativam. Porque o dono, sabe o que acontece? O dono, o gestor, o empresário, tudo, eles estão focados só na consagração do resultado.
Exatamente. E daí não vê quanto que se perde nesse contexto. Se talvez se olhasse para esse local, a consagração ela acontece. Uhum. Eu, gestor, ok, eu preciso olhar para isso, mas eu não vou olhar o mês inteiro, eu vou olhar para isso ali uma semana do mês. Eu preciso olhar para o que está acontecendo antes de ser consagrado, né? Então, eu acho que aqui há uma lacuna. Exatamente. Né? Você está chegando muito em loja de roupa, loja de calçado, e as pessoas, a primeira abordagem é, eu posso ajudar? Eu posso ajudar? Ninguém quer ajuda, quer ser atendido, né? Carla, queria que você deixasse aqui uma mensagem, né? Para quem ainda não conhece a concessionária, para quem está na dúvida também, de repente, na compra de um veículo, e que você convide para conhecer a concessionária, tomar um café lá com você. Sim. Né? Pode ficar à vontade. Então, eu queria fazer um convite, né, a todo mundo para que venha experienciar um pouco desse ambiente que a gente promove aos clientes. Então, um ambiente que eu acredito que quando a pessoa pisa, a pessoa já vê um diferencial mesmo, né? Então, eu faço um convite a todos. A gente fica ali na Avenida Costa e Silva, 1819, próximo à rodoviária, né? E eu tenho certeza que pode ser que nós não sejamos a marca escolhida, né? Mas que você vai ter um prazer em, pelo menos, ter tido uma referência de atendimento e que eu tenho certeza que isso fica em um local onde a venda acontece, né? Então, às vezes, eu posso não ser a escolhida, mas eu posso entregar ao consumidor uma elevação de padrão dentro daquilo que ele pensa em o que é ser atendido. E isso, para mim, é muito valioso. Isso aí, sem dúvidas. Carla, muito obrigado pelo teu tempo. Ter vindo aqui falar um pouquinho de você, né? Falar um pouco dessa marca e desse grupo realmente que faz a economia girar aqui na cidade e que tem aí abrilhantado essas campanhas de final de ano aqui em conjunto com a CIF. A gente vê a expressividade da campanha, vê a expressividade da marca e realmente o entusiasmo das pessoas participando com ela para que acontecesse. Mais uma vez, muito obrigado e deixo aqui aberto, né, os microfones do GiversCast, as portas da RP Comunicação, para que sempre a gente tenha uma nova oportunidade e a gente poder fazer algo junto. Claro. Obrigada, tá? Nada. E se você acompanhou até aqui, não esquece de compartilhar esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece. Se inscreve no nosso canal e tem lá o perfil no Instagram também, @GiversCast. Forte abraço, um beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu!